Satsang 4. Extrato: Ondas escalares. Quebec, 5 de dezembro de 2019. Então vamos falar, antes de começarem a fazer perguntas, sobre ondas escalares, está bem? Vocês viram, nós trouxemos de volta adesivos de orgonite de onda escalar e tem perguntas que surgem em relação a essas ondas escalares. Eu estou longe de ser um especialista em ondas escalares, e eu digo eu não sou um especialista e nem em eletrônica, no entanto eu entendi algumas coisas. Portanto, a grande diferença é que tudo o que sentimos, percebemos, vemos na atividade da consciência, na atividade do cérebro e do coração, está relacionada à polaridade ou, se você preferir, ao que é chamado de eletromagnetismo. Quando você vê uma cor, é um comprimento de onda, tudo é comprimento de onda, um som, o cérebro emite comprimentos de onda, nossos pensamentos são comprimentos de onda, mesmo que ainda não saibamos como medi-los perfeitamente. Mas a característica destas ondas é o que chamamos de ondas sinusoidais ou senoidais, ondas com frequências. Por exemplo, quando se diz que o vermelho é uma frequência, mas nós sabemos que estas ondas variam, vão desde ondas de radar chamadas ondas milimétricas em termos de frequência, a ondas que emitem ressonância, como a ressonância Schumann, uma onda senoidal como uma frequência básica de 8 Hz, ou seja, 8 ciclos por segundo. Essas ondas são polarizadas, ou seja, há um polo positivo e um polo negativo. É o que se chama propagação da onda, como também a onda acústica, de forma sinusoidal, ou seja, ela carrega polaridade, dualidade. A característica da onda escalar é que ela é uma onda que se propaga de maneira longitudinal ou em espiral, mas sem polaridade. As ondas escalares se propagam ao infinito. Elas carregam informações que naturalmente são as informações do tempo zero, a do duplo tone que temos no coração. Atualmente muita pesquisa está sendo realizada sobre o que é chamado terapias quânticas e em particular sobre as ondas escalares, porque de fato, como nós vivemos em ágape, quando há ágape, os milagres, as curas ocorrem sem que ninguém peça nada. O primeiro trabalho foi realizado na França no início do século XX por um cavalheiro que criou os chamados osciladores eletrônicos, portanto ligados à eletricidade, a uma corrente elétrica que eu lembro vocês, é polarizada. Ele criou o que chamamos de circuitos oscilantes. Estes circuitos oscilantes no início, era simplesmente um circuito aberto de cobre, com uma abertura para o norte, e ele alimentou este circuito com corrente. Ele gerou o que chamamos de micro-ondas, ou se você quiser um conjunto, uma faixa de frequências, que também chamamos de frequências Grace, que é um canto do universo, ou seja, a todas as frequências e todas as harmônicas. É o que faz, por exemplo, uma bobina Tesla, as bobinas de cobre. Então aquele cavalheiro era o Sr. Lakhovsky. Hoje, vocês têm muitos desses circuitos que as pessoas usam como técnicas eletrônicas para curar. Aqui estamos no quantum, ou seja, estamos passando do eletromagnetismo, isto é, da dualidade para as informações do campo causal último da física. Obviamente, nós podemos distinguir dois casos. O que chamamos de circuitos ativos, ou seja, quando você tem um circuito oscilante ou um desenho geométrico, o que veremos mais tarde, que gera uma onda escalar passiva. Quando você o alimenta com um circuito elétrico ele se torna ativo. A onda escalar também é transmitida passivamente pelo que é chamado ondas de forma ou ondas de efeito de forma. Uma pirâmide é uma onda de efeito de forma. A peculiaridade da onda de efeito de forma é que ela se mantém no tempo permanente. Ela permite que a energia seja estruturada em escalas de tempo extremamente longas, e portanto, induzir modificações. Nas radiônicas usamos várias ondas de forma, proteção, ressonância e não apenas os circuitos oscilantes de Lakhovsky. Na verdade, você tem à venda tecnologias, e eu acho que Annabelle vai lhes falar algumas palavras sobre isso. Em suma, os circuitos impressos, digamos, em placas-mãe existentes, usando este circuito oscilante de Lakhovsky de forma passiva, ou seja, sem remissão elétrica, que tem efeitos reais porque fornece informações do tempo zero à célula. E quando a célula recebe a informação do tempo zero, como Lakhovsky provou no início do século XX com antenas ativas, isto é o que chamamos de máquina a priori, nós tivemos curas imediatas de câncer.
É verdade que as obras foram confiscadas, e eu tive a sorte de ter tido acesso a essas obras, que foi a máquina Priori instalada em Bordeaux no início do século XX e que tratava todos os cânceres, desde que não fossem muito profundos, porque houve um problema de penetração da onda. Mesmo que a onda escalar não seja interrompida por nada, ela é desviada pelo eletromagnetismo, pela dualidade, é claro. Mas, muitos pesquisadores têm se interessado por essas ondas escalares, e além do circuito oscilante de Lakhovsky, nós reproduzimos em uma placa-mãe eletrônica. É um pedaço de plástico, eles gravaram circuitos com formas diferentes. O campo escalar mais importante, e eu não falo do campo eletromagnético do coração, que também é o mais importante do corpo, que o coração emite quando você reativa o tempo zero. O coração do coração, como foi chamado, você gera, como eu expliquei, um duplo que está ao redor do coração, e é real e que é conhecido, e é aí que ele se torna eficiente. Claro que ela é amplificada, é isso que explica o que você sente, as compressões, o calor, o que chamamos de o fogo do Sagrado Coração, as dores que existem nas costas, as palpitações, o coração que salta. Tudo isso está relacionado com a ativação do ponto zero. Este duplo Tori é reproduzido nos orgonites que vocês compraram, nos adesivos analgésicos, vejam o desenho, é a configuração bidimensional do duplo Tori. Não tem nada a ver com a flor da vida. Lembro, e foi dito por Rahan há muitos anos, a flor da vida é falsificada. A verdadeira flor da vida não contém 6 círculos, mas 15 círculos. Então tudo que foi trazido à atualidade por Drunvalo Melchizedek é falso. A flor da vida, e Deus sabe que vemos joias na flor da vida, cristaliza a vida e fossiliza a vida, assim como as pirâmides. O propósito das pirâmides na Terra foi confinar o planeta. O arranjo, independentemente da nave dos arcontes que foi bloqueada e a que confinou o tempo, lembre-se, quando você coloca uma onda de forma, há uma noção de duração. O que é chamado de onda de efeito de forma, ela age sobre uma noção de tempo que se estende por milhares de anos. Quando você tem construções, e eu também convido vocês a olharem para Pierre de Châtillon, o famoso quebequense de que estávamos falando, em particular em seu site Incapable.com, vocês verão que existe uma arquitetura particular na Terra. Essa arquitetura que foi chamada de sagrada, é completamente diabólica. Um exemplo, apenas um, e vocês terão evidências visuais. Acesse o Google Maps e olhe para o Google Maps e olhe para a Pirâmide do Sol vista de cima, Teotihuacan, México. E depois veja, você digita o nome da escola onde ocorreu o massacre nos Estados Unidos, em Sandy Hook, você exibe o Google Maps, Sandy Hook. E você verá que esta escola onde ocorreu o massacre, é um antigo templo maçônico, ela tem exatamente a mesma constituição do templo de Quetzalcoatl e a da Pirâmide do Sol no México. As pirâmides, por mais que acumulem luz, são locais de confinamento. Na verdade, se você usou a onda em forma de pirâmide, você sabe muito bem que ela fossiliza os alimentos. Não é evidência de algo que sustente esta vida. Assim é o mesmo para a flor da vida, pelo menos a de Drunvalo Melchizedek, e no entanto ela é difundida infinitamente. Então, vamos voltar às nossas ondas escalares. Nossas ondas escalares, nós temos o circuito oscilante de Lakhovsky, temos o duplo Tori, seja o circuito impresso de cobre, folheado a ouro ou qualquer outro material, o que irá gerar uma onda escalar, passiva e não ativa, porque quando falamos de uma onda escalar ativa, é preciso ter 2 antenas. Nós colocamos um paciente entre 2 antenas, que seja o circuito oscilante de Lakhovsky ou de um campo escalar, e nós o alimentamos eletricamente. Hoje, para mim, tudo isso é supérfluo porque eu testei esses circuitos, e a forma passiva que você tem em torno deles, ou o sistema Polaris que você tem no Canadá, do qual Annabelle vai lhes falar, tem essa eficiência passiva simplesmente pelo efeito de forma. Mas o efeito de forma, à medida que o tempo se dissolve, já não terá necessidade de esperar milhares de anos, ou seja, esses sistemas vão se tornar cada vez mais eficientes à medida que o tempo zero se aproxima. E todos vocês já viram, seja com os adesivos, se você fez o teste em local com dores, eu fiz com tendinite, eu coloquei os adesivos, 2 minutos, sem mais inflamação. Irmã, certo? Essa é a verdade.
E é reforçado, claro, pela orgonite, mas eu também mostrei a vocês o Polaris, as placas de Lakhovsky que eu lhes mostrei. Você trabalha sem orgonite e sem alimentação elétrica. A orgonite, naturalmente, aumentará 10 vezes, devido aos metais, aos minerais e à própria resina que estão presentes no interior, aumentarão o potencial do sistema. Então, estas ondas escalares, existem várias delas. Nós descobrimos outras, por exemplo, você tem o que é um chamado circuito Tesseract, em homenagem ao inventor. Eu dei a vocês o nome de um site onde podia ver todas estas formas, porque são de fato os países do leste da Europa que são os mais avançados em terapias de ondas escalares e no que chamamos de ondas de efeito de forma. E você tem formas diferentes, você tem o duplo Tori que está aí, e que é colocado em um circuito impresso. Você tem outras formas geométricas, especialmente uma com 12 pontos, como as 12 estrelas, sendo cada ponto conectado com os outros 11. Ela desenha uma figura geométrica chamada onda Tesseract, que gera um campo escalar que não é espiral, mas que está concentrado longitudinalmente, ou seja, em um ponto. Aí você tem com o duplo Tori, o que chamamos Tori de Flanagan, escala de qualidade de vida de Flanagan de pacientes cardíacos. O desenho que você tem, vai gerar um campo escalar em espiral, ou seja, um que vai se expandir. O Tesseract, por exemplo, que também é uma onda escalar longitudinal, desta vez emite radiação linear no centro do dispositivo. Não é o mesmo efeito, mas é claro, é também uma onda escalar. Aí está, existem várias formas. O Lakhovsky, o Polaris, por exemplo, também funciona muito bem, mas não é uma onda escalar pura. Existe uma onda escalar, mesmo que seja passiva, ou seja, sem energia. Há também com os circuitos, os círculos abertos de cobre que se repetem 9 ou 10 vezes eu creio. Você também tem uma onda com o efeito de forma que se mescla. Na onda de efeito de formado Tesseract, do Flanagan que você tem aí, você não tem o Tesseract, você tem o Flanagan. O Tori que é gerado é reconhecido imediatamente pelo coração, é imediatamente reconhecido pelas tuas células. Se é cobre, se é banhado a ouro, se coloca uma quantidade de ouro em relação ao número de círculos e à abertura, não importa, são detalhes. Mas é isso que as ondas escalares são, elas carregam a informação do tempo zero. Eu recordo vocês que todas as células vivas são todas portadoras do tempo zero. Uma célula, quando se divide sem entrar em detalhes biológicos, o que levaria muito tempo, vocês devem saber, vocês devem se lembrar, os cromossomos estão no meio do núcleo e se separam para a divisão celular. Mas para que eles se separem e cheguem ao centro, vocês têm dois tipos de organelas que estão ao lado do núcleo que vibram. É o que acontece quando medimos a vibração das células. Medimos a vibração destas famosas organelas chamadas centríolos. Estes centríolos têm movimentos como este, em fase de oposição. Nós sabemos há muito tempo que em física, quando temos dois objetos com a mesma massa, a mesma forma, a mesma constituição, que têm o mesmo movimento em fase oposta, ou seja, existe um que gira ou oscila em levogire, sinergia, e o outro em dextrogire, retrocesso, ou seja, no sentido dos ponteiros de um relógio. No meio desses dois objetos, tem o campo a causal final da física, o tempo zero. Ou seja, uma célula só pode dividir se atingir o tempo zero. A base de tempo da célula está ligada ao silício, ao quartzo, que dá a base temporal à célula. E é isso que constitui os centríolos. Em cada centríolo, existe um núcleo de dióxido de silício, como nos circuitos eletrônicos, nos relógios de quartzo, nos computadores. A frequência do quartzo é perfeitamente conhecida, é de 58 kHz, é a frequência fundamental das células. Claro que, depois nós medimos com um pêndulo, por exemplo, com uma antena Lecher, nós somos capazes de medir em unidades boves a vibração de um indivíduo. É o que eles dizem. Essa é a verdade. Mas em todas as células, o tempo zero está inscrito, não apenas no coração do coração, mas em todas as células vivas, não apenas nos seres humanos, mas também nas plantas. Se não houvesse referência de tempo e reduzido ao tempo zero, o que aconteceria? Câncer. No câncer, em todos os tumores sólidos, os centríolos já não estão em fase de oposição, giram na mesma direção. E neste momento é que há uma proliferação celular.
A mitose, a divisão celular, se torna anárquica. O câncer é um fenômeno elétrico. O universo é elétrico, não é eletromagnético. O eletromagnetismo é o resultado do confinamento. O tempo zero está de alguma maneira relacionado à onda escalar. A onda escalar é transportada pelo que é conhecido como neutrino, de carga zero. Sabemos que um neutrino pode viajar a uma velocidade superior à velocidade da luz. É o princípio da física quântica, na época foi chamado de tachyon. Você verá esta palavra, tem pessoas que dizem nós usamos energia taquiônica. Ela se une às ondas escalares. Mas é muito mais simples com os circuitos escalares que você tem aqui. Eu os testei e observei resultados absolutamente incríveis em muitas coisas e não apenas como tem sido chamado, de adesivos para dor, porque simplesmente, vai retornar a informação do tempo zero, muito simplesmente. Portanto, existem inúmeros sistemas por todos os lugares. A onda escalar é aquela que se propaga sem polaridade e sem dualidade e que se propaga ao infinito, através do campo causal último da física. Os astrofísicos acabaram de descobrir que existe uma força, que não é a quinta força que é a gravidade. Eles ainda não encontraram as equações, é uma força desconhecida que mantém a coesão dos universos e que demonstra através do que é chamado a equação de Dirac, que todas as galáxias, mesmo as com vários bilhões de anos-luz de distância, estão todas interconectadas. Isto é o que é conhecido como teoria das cordas, ou entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. Nós somos um, estamos todos um no outro, é verdade ao nível do cosmos e é verdade ao nível de todos os seres vivos, não apenas entre humanos na Terra ou entre os irmãos no espaço. Mas a vida é um processo de emaranhamento quântico. E isto remonta ao que eu lhe disse. Tudo tinha que ser conectado para que se percebesse o engano da criação. Hoje eu postei um artigo esta manhã de um monge budista que, tendo praticado a técnica da visão sem cabeça, de Douglas Harding, chega à mesma conclusão. A consciência é uma ilusão total. E nos unimos ao ensinamento de Nisargadatta, e nos unimos ao ensino de viver, aqueles que vivem ágape. A consciência é uma doença, a espiritualidade é uma fraude total, existe apenas a vida e há apenas a verdade absoluta. Estamos em um sonho, estamos em uma simulação de computador, uma vez que é binária, e o mesmo se aplica a toda a criação. Não é uma questão de acreditar em mim, porque isso não significa nada. Por outro lado, se você aceitar, como já dissemos, você vai viver porque a informação da boa nova, a luz está aí, e a informação do tempo zero é acessível e está em todo lugar. O que eu disse a vocês, quando nos encontramos, nós podemos fazê-lo com canalizações, você pode fazer com os exercícios do movimento respiratório ternário, use cristais, e assim que você estiver disponível para fazer o que precisa ser feito, poderia ser a dança do ventre, também você pode estar em ágape. Porque as boas novas está aqui. Então, aí está você. Eu não vou falar mais sobre os orgonites que você trouxe, que são feitos pela minha amiga na França, mas a Madeleine vai falar de algo que talvez seja mais fácil, mesmo que não sejam os mesmos preços, do sistema que existe no Canadá, que ela usa. Ela trouxe alguns com ela. Irmã, sim. Você não está ao alcance do microfone. Irmã, não. Eu conheci isso há 3 anos, em um anúncio na revista italiana. Eu não costumo acreditar em nada, mas eu tinha tantos problemas físicos que pensei, eu não tenho nada a perder, vou conseguir alguns, e tem sido um milagre para muitos problemas de artrite e tudo mais. Eu me acostumei, depois que eu comecei como eles explicaram, a colocar debaixo de uma planta. Então, eu tinha uma poinsettia, um tipo de planta, eu mantive ali por 2 anos. Ela estava tão bonita como no primeiro dia, tornou-se imensa. Depois disso, a água, eles disseram para colocá-la debaixo da água, a água muda totalmente o seu sabor. Depois disso, fizeram-nos fazer experiências com animais. Então eu tenho um gato e posso lhes dizer que o gato que eu tenho neste momento, ele leva o Polaroid, ele anda pela casa com ele, se deita em cima dele, eu o coloco debaixo do prato de água dele. Às vezes eu procuro, eu tenho 4 deles, então eu procuro, é o gato que saiu com ele.
E então eu conheci, e conversei com várias pessoas que compraram e de fato, como eu estava explicando ao Jean-Luc esta manhã, eles também tiveram problemas porque teve uma pessoa que disse que não se curou. Então eles foram processados como em qualquer outro lugar e não foram condenados. A única coisa que tiveram que fazer foi removê-los, porque as pessoas estavam dando testemunhos de que tinham sido curados de tal e tal caso. E eles estavam colocando no site. Havia vídeos e tudo isso. Então agora a lei os proíbe de dizer que cura. É isso mesmo, está ampliando. Eu não sei como explicar isso, Jean-Luc pode explicar melhor do que eu. Isso está aumentando, não sei o que, e permite que o corpo se regenere e a dor desapareça e tudo isso. Portanto, no início, você tem que ir com moderação, até mesmo a Veronique, que tem pessoas que estão começando. No primeiro dia, eu fiz o teste e guardei, eu que já estou acostumado. Eu não tirei durante o dia e não dormi nada à noite, não fechei os olhos nem por um segundo. Eu estava como uma bomba que queria explodir. Então eu não tenho nenhum, eu falo sobre isso porque foi eficaz, e eu conheço a pessoa que os vende, é sérvia, e se ela soubesse que haveria este encontro, ela estaria conosco porque ela diz: eu não quero que seja apenas um negócio para ganhar dinheiro, nós queremos ajudar a humanidade. Então, ela se ofereceu para me dar 6 deles, ela disse: leve-os, se você encontrar alguém para vender, você os vende. Sandra comprou 5 porque quer levar isto para sua família na Colômbia. Porque ela também tem feito experiências. Então, era isso que eu queria lhes dizer. Que eu tenho 5, 6, se alguém os quiser. Eu não toco em nada disso. Eu disse ao Jean-Luc: não quero competir com mas isso não tem nada a ver comigo. Irmã, é isso mesmo. Por outro lado, o que podemos dizer é que o seu sistema se chama Polaris, você vai nos mostrar. Você tem um site onde você pode ver as formas mesmo sem comprá-las, e você vai perceber que as faixas de preço são delirantes, ou seja, ele pode ir é ainda mais caro do que a Polaris que você tem. Na Rússia há o que é chamado placas Kuznetsov, ele é um grande pesquisador, a placa custa 150 euros, ou seja, $200. O seu custa 100. Irmã, são 80, com impostos são 92. Se for enviado pelo correio, você paga uma taxa de postagem. E quando você compra 5, ela chama isso de presente de Deus, eles dão um de graça. Aqui estão os preços, são sempre os mesmos, é como os cristais, você pode encontrar o mesmo cristal por €1 em um lugar e por 100 euros em outro lugar. Mas também, em termos de custos de fabricação, uma placa-mãe não custa nada. Depois, é claro, há todo um marketing por trás, e também a informação que é entregue no site. Eu ainda lhe dou um site onde você já pode ver as imagens destes circuitos. Porque, por exemplo, eu lhes mostrei um disco Polaris, custa esse preço, mas no site, que é na Eslovênia, que parece ser competente. Tudo que eu encontrei até agora, seu circuito oscilante, mesmo que seja um Lakowski de 10 centímetros, eu mostrei a vocês, vale 7 euros. Bom, os pequenos discos de Lakowski, os pequenos individuais, você compra os 10, não custa nem 2 euros cada um. Você tem os grandes na geobiologia, já que eles fazem bandejas de até 30 centímetros, custam 27 euros, mas eu não aconselho que você coloque isso em você. Risos. Isto só é válido para o que chamamos em geobiologia, porque irradia tanto que você não pode carregá-lo com você. Eu já lhes disse, na outra vez, eu tive tendinite por causa das malas, eu não sei o que, isso não importa, eu coloquei cristais, claro a dor se foi, mas ainda havia inflamação, então esses adesivos analgésicos eu percebi que a inflamação desapareceu diante dos meus olhos em 2 minutos. Simplesmente colocando o adesivo por 2 minutos. A propósito, ela os fez em adesivos. Algumas pessoas gostam de usá-los, mas tenha cuidado como você disse, não os use o tempo todo. E, na verdade é muito ativo. A desvantagem, não é que ele faz mal, mas você vai ter um pouco de dificuldade em dormir entre outras coisas. Irmã, a propósito, você vai ficar como uma pilha. Irmã, eles dizem para nem sequer colocar debaixo do travesseiro. Então eu coloquei os pequenos que têm 5 centímetros de comprimento, como você tem Lakowski, debaixo do travesseiro em casa, é extraordinário. Irmã, assim.
Ah, sim, sim. Irmã, eu durmo com eles, eu os tenho na minha cama, eles ficam lá o tempo todo. Sim, sim, sim. Tente como ela disse nas plantas, e verá, é surpreendente, surpreendente. Coloque uma planta debaixo de uma pirâmide, acho que não irá bem. Coloque um circuito oscilante de onda escalar Lakovsky ou Flanagan, você verá resultados imediatos. Elodie tinha testado com um circuito oscilante de Lakovsky, não é eletrocultura porque aí você precisa adicionar outro metal no solo. Lá nós tínhamos simplesmente colocado em algumas plantas, um único circuito oscilante de Lakovsky, ou seja, um fio de cobre aberto, cuja abertura era para o norte. Eu nunca tinha visto isso. Nós tínhamos uma planta chamada o Coração de Maria que floresce na Catalunha em maio, e a colocamos sobre um pequeno pedaço da planta, instalamos o nosso circuito oscilante Lakovsky com a abertura para o norte. Instantaneamente, em poucos dias, quase não havia folhas, mas nos deu uma flor. Então, de fato, há efeitos inegáveis. As ondas escalares estão começando a ser entendida, há muitos pesquisadores sobre isso, mas os pesquisadores gostam de eletrônica, então eles usam circuitos ativos, ou seja, conectados à corrente. Se a forma passiva funcionar, é mais eficiente ainda quando não há corrente. Sinto muito por eles, mas a forma passiva da onda escalar para mim é muito mais ativa precisamente porque não há corrente. A corrente é polarizada, mesmo que, a menos que você tenha um sistema eletrônico que envie uma corrente contínua. Mas a corrente direta enviará uma polaridade eletrônica negativa. O elétron é uma carga negativa. A onda escalar não é carregada. Essa é a vantagem. Ela escapa à dualidade, escapa à polaridade. E é engraçado, a propósito, o seu sistema se chama Polaris. Irmãs, Polaroid. Então, eu vou lhes dar o nome do site se quiserem ver, pelo menos, estas fotos. É na Eslovênia, eles também fazem entregas em todo o mundo. Se vocês quiserem se divertir com ele, com as plantas e ver o que ele faz em você, é emocionante. Eles também têm orgonites que eu não recomendo porque são pequenos demais e são menos bonitos do que isso. Mas as placas de circuito impresso, as placas-mãe eletrônicas, você tem formatos diferentes. Eles também vendem a onda da vida, a flor da vida de Drunvalo o meu XEDEC, mas vendem-a de forma com 5 círculos e não a de 15, por isso não é bom. Mas é muito interessante. Você tem alguns pesquisadores que fizeram vídeos para explicar as ondas escalares. Se você estiver interessado, é quem vai explicar isso muito melhor do que eu posso. Eu não pretendo saber disto em profundidade, mas eu posso lhes dar algumas informações sobre o assunto. Como diz a Madeleine, eu posso realmente ver os efeitos surpreendentes. Mas é realmente surpreendente, eu não tenho outras palavras para isso. E ainda, eu que trabalhei com cristais e fui médico durante 25 anos, é algo hiper eficaz em muitas coisas, mas aqui é a facilidade com que a inflamação desaparece, em 2 minutos. E que eu nunca vi nada parecido. Irmã, talvez só para acrescentar mais uma coisinha, eu tenho uma artéria carótida que está 100% bloqueada, e entrei em contato com o Dr. Tomish, que veio aqui em Quebec, e ele disse: se você usar, não por muito tempo, mas com moderação, na sua artéria carótida, a circulação poderá aumentar até 23,5% e eu não tenho mais problemas com a carótida. Mas eu tenho cuidado, eu coloquei ali e depois eu disse a Alexandra, até disse ao Jean-Luc esta manhã, é verdade, mas é mais caro, há muita publicidade que é feita e eu acho que eu deveria encorajar alguém aqui em Quebec, já que nós estamos aqui. De qualquer maneira, faça o que quiser, eu apenas estou lhes dando as informações. Obrigado por isso. Eu esqueci de dar o nome do site, se chama Applicum com. Irmã, eu gostaria de saber se também é bom para a psique, ou seja, depressões. Eu não sei, eu ainda não tentei. Eu não faço ideia. Mas é óbvio que se você colocar essa onda de forma, é uma onda efeito de forma, entre outras coisas, com um circuito passivo, seja o circuito oscilante de Lakovsky ou Flanagan aí no 7º chakra, obviamente vai agir no hipotálamo, na pituitária, no ritmo do sono e na depressão. Eu acho que sim. Tente para verificar. Veja bem, eu primeiro fui surpreendido de ver a inflamação desaparecer em 2 minutos diante dos meus olhos.
Eu não sei, é preciso testar. E também, é apenas a sua própria experiência que irá lhe mostrar. Além disso, não é algo que custe muito dinheiro. São coisas que lhe permite evitar ter que pagar um terapeuta e também ser independente. Agora, eu não pretendo dizer que cura o câncer ou algo do gênero, eu não sei. Mas nos trabalhos que foram publicados, os primeiros circuitos oscilantes de Lakhovsky e a máquina do Priori, foi sim feita para tratar o câncer. E foi por isso que eles apreenderam todas as máquinas, desligaram tudo, porque, claro, foi contra a ótica do início do século XX e o complexo químico que tinha criado as drogas químicas. Irmã, então Lakhovsky também criou a antena que permitia a eletricidade gratuita para todos os lugares. Aparentemente, eu não sei, eu não tenho confirmação, mas ele foi assassinado de acordo com o Dr. Tomic. Sim, absolutamente. Obrigado. Alguma pergunta sobre a onda escalar? Sim, Dominic. Aguarde, na ordem. Quando você vier fazer as perguntas, você vem fazê-las aqui. Irmã, bem, eu gostaria que repetisse o que me disse, porque eu, desde domingo, tenho o medalhão e ainda tenho ondas escalares 24 horas por dia. E, o personagem desaparece, esquece, sem dor. Eu aqui, para mim, irmã, apoteose. Irmã, felicidade total. Irmã, não há nenhuma, não há palavras, então, o que é isso? Eu coloco em um só lugar, eu deixo por 10 a 20 minutos, é efetivo. Você sabe que fizemos em casa no nível da cabeça, e não mudei nada. Mas é a minha própria dosagem, é isso. Então você me disse em casa, é verdade, existe tal coisa, os dois juntos. Depois eu pensei, talvez haja outros em outros lugares que tenham, e sentem na mesma dose. Mas você poderia me dizer como é, o fato de usá-los o tempo todo, ambos assim? Bem, a resposta vai ser simples, eu não sei. Risos. Irmã, bem, sim, você me disse. Ele simplesmente vai ativar o circuito entre o primeiro chakra e o coração. Irmã, não, você me explicou outras coisas. O que você disse, é verdade, as ondas escalares, é isso junto com isso, passa isso. Sim. Pode fazer isso, mas não disse o emaranhamento entre os dois. A queda do pendente aqui, não há nenhuma onda escalar. Simplesmente apazigua o coração, como todos nós dissemos, como todos vocês já viram, as pessoas que compraram estes pingentes. E então, bem, Joanne teve a ideia de colocar, com não sei o que, no primeiro chakra, então ela colocou o adesivo e deixou o tempo todo. Então ela acoplou o tempo zero com a propagação da onda escalar que está lá embaixo. E isso faz sentir-se bem. Agora, eu não sei dizer se é reprodutivo. Irmã, não é. Esta é a minha própria dosagem. Sim. Irmã, o que eu faço? Eu levo a cada um dos chakras, aí eu volto, assim como eu estou aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou subir, é isso que eu sinto, para mim é tão eficiente. Irmã, magia. A magia apenas vem da inteligência da luz aqui, isso é tudo, não pode ser mais do que isso. Bem, isto é, como eu lhe digo, quando eu vi na tendinite, irmã, é só isso. Sim, todos vocês têm o mesmo. Eu pedi a Mary Veronique para fazer apenas com Tori do Flanagan. Irmã, ela pensa que eu tenho duas ondas escalares. Não, eu não tenho duas ondas escalares. Não. Isso não é uma onda escalar. Isso equilibra o duplo Tori. Então, quando você coloca o pendente de gota ali, no coração, vai equilibrar os dois movimentos, o duplo Tori, uma parte do qual é do centro do coração para ir atrás até Kiristi, indo em círculo no sentido anti-horário para a esquerda e no sentido horário para a direita. Você vai reequilibrar o duplo Tori, facilitando assim o tempo zero. O outro, por outro lado, gera uma onda escalar. Agora, o que está acontecendo aí dentro, o que foi feito, agora é com você. Joanne acha que foi um milagre. Portanto, cabe a você testar. Assim como os adesivos de orgonites, e se você tiver a Polaris ou se você comprar os discos simples da Applicum, que não custam nada. Cabe a você testar. Eu coloquei um no colchão para ver de fato como as coisas mudam. Eu simplesmente tentei colocar um no meu chakra para ver o que ele faz, é surpreendente.
Mas quando você coloca a mão sobre ele, eu sinto as energias. Eu tenho trabalhado com elas há anos. Quando eu coloco minha mão na Polaris, nos discos ou na orgonite, eu não sinto a energia. Não é energia. Você não consegue sentir a onda de forma. É exatamente por isso que é eficaz. Não está polarizada. Você sabe, não está polarizado. Então, quando coloco a minha mão, não sinto nada. Por outro lado, se eu pegar um pêndulo, sim, aí vamos encontrar diferenças nas unidades bovis. Alguns deles vão se transformar no que é chamado de verde negativo. Não tem nada a ver com o negativo, é um termo de radiestesia. Portanto, existem diferenças significativas entre o Flanagan, o Tesseract e o circuito oscilante de Lakhovsky. Mas em termos de eficiência, para mim, isso não muda nada, há um mesmo reconhecimento por parte dos que vivenciam, está bem. E isso é o que é importante. Não é para medir quantas vibrações emite, é a eficiência real. Mas eu não posso lhe dar uma receita, cabe a você testar. Bem, considerando o preço dos discos, divirta-se com ele. Você vai ver, não há perigo. A menos que, de fato, se você for muito sensível e deixá-lo por muito tempo, você terá esse efeito, você será hiperestimulado, poderosamente. E isto é real. Todo mundo sente isso. Os gatos, como você diz, o seu gato é. Gostam muito dele, porque eles, é claro, cheiram estas coisas. Nós não estamos equipados para sentir a onda escalar. Nós somos a onda escalar, somos a onda escalar do tempo zero, somos nós. Irmã, quando você chegou em casa, você tinha 3 sacos com ele, está bem. E você se lembra, quando o Eve e eu compramos um, nós instalamos em nossas poltronas. Sim, eu me lembro. Irmã, como eu estava com dor, eu coloquei lá. Eve colocou em outro lugar. Você se lembra do que você disse? Você se lembra do que você disse na época? Eu não me lembro. Irmã, você disse, a taxa vibratória acabou de subir. Só o fato de que o Eve e eu, em poucos segundos, o tínhamos aplicado em nós. É surpreendente, mas é verdade. Se você quiser, você tem efeitos surpreendentes. Agora, para mim é uma descoberta, eu não tenho conhecimento científico completo como daqueles que trabalham com ele há 10 ou 20 anos. Eles trabalham com circuitos ativos, eu só estou falando sobre essa forma passiva. Portanto, é uma onda de forma que gera uma onda escalar do tipo espiral ou helicoidal, que gira assim, e que não é polarizada, e que é reconhecida pelo corpo, pela mente, pela consciência, isso é tudo. Agora cabe a você experimentar, se divertir. Mas eu estou surpreso com a velocidade, a eficiência, mesmo em comparação com os cristais que pratiquei durante 25 anos. É surpreendente. Isso é realmente surpreendente. Os cristais passam pela energia, pelo vibral, por ambos. Porque o cristal age sobre o físico, sobre o etérico, sobre o mental e até o causal. Aqui, com a onda escalar, estamos além da causalidade. Assim, necessariamente, já que estamos no tempo zero. Irmã, acabei de dizer que, como você tinha falado em casa, eu me acomodei em ressonância. Foi o que eu fiz. É por isso que ali, Agape, a ressonância espacial, interdimensional, se fez e então eu fiquei bem. Um pouco antes de você começar a falar das pirâmides, eu vi formas, vi uma pirâmide que chamamos truncada, então ela desfilou, sem que houvesse nada, nenhuma intenção. E enquanto você estava falando, provavelmente por causa do tempo zero que está aqui, eu observei muitas coisas que acabaram de passar. Então eu disse para mim mesmo, vejo o espaço interdimensional e tudo isso, aqui, a única intenção que eu tinha era me colocar nesta ressonância ágape. E então, eu percebi antes de você falar sobre as pirâmides, elas começaram a passar. Obrigado. Eu creio que há outras perguntas, sobre ondas escalares. Irmã, Jean-Luc, me desculpe, você poderia falar sobre a placa que eu pedi a Veronique? Ah, bem, sim. Mas não, é simplesmente, se você quiser, irmã, e que eu vou colocar em minha casa. É uma onda escalar de 10 ou 20 centímetros de comprimento, com uma orgonite dupla, como você tinha no desenho. A orgonite externa é carregada com o que será absorvido.
E o outro é um hexágono, no qual está o círculo com os metais, ouro, prata, cobre, ouro, prata, cobre, zinco, vários metais e mais cristais. Portanto, é um dispositivo que é um pouco mais complexo, porque aqui você tem a forma geométrica do circuito Flanagan, duplo Tori, muito maior. Você tem ao mesmo tempo a forma hexagonal, e depois você tem o círculo. Então, aqui estamos jogando com forças muito mais complexas. Irmã, coloque em casa e isso cobre tudo. Sim, não em você, especialmente em casa. Irmã, não em si. Em casa, é bom para os computadores, tudo que é. É isso mesmo. A primeira que pedi a Marie Veronique para fazer e que instalei na casa de um amigo em Perpignan, teve efeitos fenomenal. Eu fui o primeiro a ser surpreendido. Porque, bem, eu também fiz um pouco de geobiologia quando era jovem. Então eu sei um pouco sobre estas coisas. E eu nunca vi uma correção geobiológica tão rápida. Isso é incrível. Agora, eu não tenho uma explicação, apenas vejo. Mas eu não quero saber de explicação, a explicação é boa para transmiti-la, mas já quando você tem algo que funciona assim, é incrível. Irmã, não temos nada a perder colocando-o, como agora, eu vou para uma casa de repouso, vou colocá-lo no meu apartamento, está tudo bem, irradia muito, muito poderosamente. Mas, se você tentar sentir a energia com a mão, elétrica e magnética ou algo assim, você não sentirá nada. Porque é uma onda de forma e a onda de forma do tempo zero é como quando dizemos, o absoluto é uma consciência, não há nada para perceber e não há nada para sentir. É simples assim. Irmã, nós colocamos lá e não nos preocupamos mais com isso. Portanto, o importante não é a medida das unidades BOVs, por assim dizer, ela vibra tanto ou mais, nós não nos importamos. Isto é o que ele gera como informação. Não confunda informação com energia, são duas coisas diferentes. Eu não vou falar da teoria da informação novamente, eu já falei sobre isso o suficiente. A informação é transportada por energia, exceto que a informação do tempo zero não é transportada por energia, mas sim por uma forma. Há outras perguntas sobre ondas escalares. Irmã, eu também vi, na internet, estava marcado, controlador de estado funcional, CEF. Controlador? Irmã, controlador do estado funcional, CEF. São pequenos pratos como este e então parece que me faz lembrar disso. Sim, há muitos deles. Você sabe, há tantas coisas aparecendo todos os dias. Tenha cuidado com isso no que se refere aos preços. Porque vai, como eu disse, de 5 a 10 ou 20 vezes. Logo depois, existem justificativas, por exemplo, Polaris, a todos os materiais, o revestimento, o local, as explicações sobre todo o serviço por trás dele, é claro. Aplicum, não há serviços, eles lhes vendem o material, não lhes contam nada. Mas são eles que os fabricam para a maioria dos fabricantes do mundo. Aí está. Alguma pergunta a mais sobre as ondas escalares antes de seguirmos em frente? Irmão, eu acho que em vez de um controlador, pode ser um corretor. Irmã, sim. Irmão, efeito funcional. Porque eu também, enquanto eu procurava ondas escalares, bem, você se depara, eles costumam falar, espere porque ninguém consegue ouvi-lo daí. Você tem que vir até ao microfone, me desculpe. Caso contrário, depois eles ficam muito frustrados nas transcrições. Risos e Lois, ele está se esforçando para aumentar o som. Irmão, é isso, como eu disse, é isso, é um corretor de efeitos funcionais. É o que é. Irmão, muitas vezes, quando você vai aos sites para buscar ondas escalares, parece que eles os levam a esse vocabulário, corretor de efeitos funcionais. Irmã, estado. Irmão, estado funcional. Sim, é essa a palavra, eu já a tinha ouvido. Irmã, sim, corretor de estado funcional. Então, é verdade que há comida e bebida, como nós franceses dizemos, há muita porcaria na internet. Mas ali, sobre as ondas escalares, sim, eu fiquei muito surpreso. Então o que não é de todo ondas escalares, como entendem os engenheiros e pesquisadores eletrônicos, porque eles trabalham, como eu disse, com antenas duplas e com corrente. A diferença entre o sistema ativo, portanto, eletrificado, seja ele de corrente direta ou alternada, e o sistema passivo, é que a onda de forma é que atua.
Nisso nós estamos de acordo. Você tem alguma outra pergunta sobre ondas escalares ou vamos passar a perguntas gerais? Vamos em frente com as perguntas gerais. Entrevistas de dezembro, 2019, Quebec. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução para o português. Francisca dos Reis.